tá? Que são os agentes complexantes orgânicos. Então, agentes complexantes orgânicos também têm ampla utilização na ciência, para a química analítica, mas também para as outras áreas, pela sensibilidade, pela seletividade ao reagir com íons metálicos. Então, a gente pode usar para precipitar metais, para esses reagentes se ligarem com metais para prevenir interferências, na extração de metais de um solvente para o outro, para a formação de complexos que absorvem a luz em determinações espectroscópicas. Então, imaginem que o agente complexante mais utilizado, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o EDTA, ele é utilizado também na indústria alimentícia e farmacêutica. Ele é utilizado para prevenir a oxidação. Então, a presença de alguns cátions livres em alguns tipos de alimentos catalisam a oxidação desse alimento. E se oxida o alimento, escurece, perde valor, perde textura, perde um monte de coisa, né? A indústria alimentícia ela não quer que os produtos oxidem. E a presença de alguns metais catalisam essa reação de oxidação. Então, eles adicionam EDTA para que esse EDTA complexe com esses metais que estão presentes nesse alimento e dessa forma previna ou evite a oxidação desses alimentos e tenha um tempo de prateleira um pouquinho maior. Então, os agentes complexantes orgânicos são muito utilizados. Do ponto de vista da química analítica, também não é de hoje que é utilizado esses ligantes orgânicos, que são ácidos aminocarboxílicos, né? Então, aminas terciárias que contêm grupos ácidos carboxílicos formam quelatos que são muito estáveis, com muitos íons metálicos, e isso foi reconhecido pela primeira vez como um reagente analítico em 1945 por esse senhor simpático de óculos, Gerald Schwarzenbeck, alguma coisa assim, tá? Então, agora nós vamos falar do agente complexante mais utilizado nos laboratórios, que é o ácido etileno diamino tetracético, que é o chamado EDTA, tá? O EDTA, a sigla vem do inglês e é o titulante mais utilizado de todos, e ele tem essa fórmula estrutural aqui. Então, ele é do tipo que é ácido carboxílico com amina terciária, né? Ele é um ligante hexadentado. Ele tem 4 grupos carboxílicos e 2 grupos amino. Então, observe aqui os ácidos carboxílicos e as aminas, né? As aminas terciárias que tem aqui, certo? Com relação às propriedades desse ligante, o EDTA, ele tem propriedades ácidas, porque é um ácido carboxílico, tem 4 grupos carboxílicos, né? Que tem essas constantes de ionização aqui. Observem que entre a primeira e a segunda não há muita diferença, 10⁻² e 10⁻3. Provavelmente esses dois primeiros aqui referem-se aos dois prótons que estão nas extremidades, uma em cada extremidade da estrutura, tá? E aí o que acontece? Como eles têm uma distância física bastante significativa, quando um dos ácidos carboxílicos é ionizado ou é dissociado, é desprotonado, gera uma carga, né? Eles formam um íon carboxilato, que a gente chama. Essa carga negativa, ela afeta o próximo próton que vai ser dissociado. Como a distância é muito grande, para essas duas não ocorre tanto essa interferência dessa carga negativa, que é criada na primeira dissociação. Porém, a partir daí, para os outros dois prótons, há sim essa interferência bastante significativa. Por quê? Porque agora o terceiro e o quarto prótons, eles estão muito próximos dos outros grupos, né? Porque eu tenho um carbono que está ligado a 2 grupos ácido carboxílico. Então, aí a constante de ionização cai bastante, né? Para 10⁻⁷ e 10⁻11 a última. Mas o EDTA tem propriedades, então, ácidas, tá?
é importante nós percebermos também que a simples variação do pH faz com que no equilíbrio eu tenha a maior ou a menor concentração de uma determinada espécie, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ácido totalmente protonado, né? Que é o H4Y, todos os prótons estão ligados aos ácidos carboxílicos, e isso acontece num pH bem ácido, menor do que 2, tá? Enquanto num pH lá maior do que 10, eu tenho uma predominância muito significativa da forma totalmente desprotonada, que é Y4-, tá? Então, o pH é a composição das soluções que contêm EDTA em função do pH variam desta forma, certo? Como que nós podemos comprar? Então, há duas formas de comprar o EDTA. Então, a gente pode comprar na forma do ácido livre ou na forma do sal, né? Sal dihidratado. Ambos estão comercialmente disponíveis. O ácido livre, a gente precisa secar ele entre 130 e 140 graus por 2 horas. E para que ele seja completamente dissolvido, é necessário adicionar uma pequena quantidade de base, tá? Já o sal, ele possui 0,3% de umidade, tá? Porém, esse excesso ele é bastante reprodutível para poder permitir que a gente use a massa corrigida do sal na preparação direta de uma solução padrão. Então, não há necessidade de levar para a estufa, deixar secando, a gente pode usar o sal diretamente. Então, é necessário observar que tipo, né, de que forma de EDTA que você tem disponível no laboratório para saber o que fazer experimentalmente. Qual que é uma característica que é bastante interessante do EDTA? É que ele se combina com íons metálicos sempre na proporção 1:1, independente da carga do cátion. Então, por exemplo, eu posso ter reação da prata, que tem o NOx de +1, formando um complexo de prata, ou o alumínio, que tem o NOx +3, formando um complexo de alumínio. Eu digitei errado aqui, né, gente? Era Al, desculpe. Formando lá um complexo de alumínio, e mesmo com NOx diferentes, a proporção de ligação é 1:1. Isso facilita bastante as contas estequiométricas, né? Então, aqui eu tenho uma figura do EDTA complexado com metal, aqui representado apenas por M, né? E essa é uma característica bem importante e bem interessante. O EDTA ele vai formar quelatos com todos os metais, menos os metais alcalinos. Então, tem essa vantagem de reagir proporcionalmente na proporção 1:1. Tem a vantagem de ser disponível. Tem a vantagem de formar esses quelatos com muitos metais. Então, a maioria desses quelatos é estável para ser empregado em titulação, por isso que o EDTA é o mais utilizado para titulação de complexação, tá? Agora, com relação a esse equilíbrio e os cálculos que envolvem o equilíbrio do EDTA. Então, eu tenho uma determinada reação do metal com uma carga lá N, reagindo com o EDTA, formando o metal. O metal não, o complexo, né? Eu vou ter aqui uma constante de formação, certo? Então, essa constante de formação do metal, do complexo, vai ser a concentração do complexo dividido pela concentração do metal livre vezes a concentração do EDTA livre. Então, essas são as equações básicas da reação e da equação do equilíbrio, né? Aqui nós temos as constantes de formação de complexos de EDTA para vários cátions, prata, magnésio, cálcio, né? Então, percebo que aqui a relação continua. E aí eu tenho aqui a constante de formação desses metais tabelada, certo?